Fala aí pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo, acho que de React no canal, né? Primeiro vídeo código assim de React que eu codifico com vocês, e eu queria mostrar para vocês um pouco da gestão de estado global no React com o React Context, né? Com o hook use context. Então, para executar isso, eu vou criar uma aplicação vazia, npx create react app, e vou dar um nome para ela de to-do, um to-do list, que a gente vai criar aqui. Vou mostrar uma maneira bagunçada ali do to-do, né? Vamos colocar só os itens na tela e depois a gente vai organizar isso utilizando os contexts, tá bem? Muito bem, então com o nosso app criado aqui, né? No console, vou mover aqui pro Visual Studio Code, tá? Vou deletar tudo que ele traz aqui nessa pasta source, pra gente começar um projeto do zero aqui, e eu vou começar criando o nosso index.jsx, tá? Eu prefiro usar a extensão JSX, se você quiser usar o JS também, tranquilo, tá? É que o JSX ele já tem uma indentação padrão aqui no Visual Studio Code, tá? Então pra gente, eu acho melhor, tá? Então vamos importar o React from React e import React DOM from React -DOM, tá? Não é importe. Beleza? O React a gente vai precisar para renderizar os elementos do React. Obviamente o React DOM a gente vai precisar para inicializar essa nossa aplicação, tá? Então tudo que a gente precisa fazer para inicializar o nosso app aqui com o React é o React DOM.render. Tá bem? Vou chamar o método render. O primeiro parâmetro é o que vai ser renderizado, né? Então eu vou colocar aqui só, por exemplo, um div meu app e vírgula aonde ele vai renderizar. Então se a gente olhar aqui na pasta public, ele gerou pra gente aqui, ó, um index.html, e nesse index.html aqui a gente já tem uma div com id root, tá bom? Então a gente precisa colocar o target para essa. Então eu vou usar o document.getElementById e vou chamar o root aqui, tá? Que é o nome daquela div lá. A gente vai mandar renderizar nosso app dentro daquela div. Bom, então com isso eu já posso executar um yarn start para ele rodar nossa aplicação na porta 3000. Então ele renderizou aqui, ó, sempre com o console aberto, né? Sempre gosto de deixar o nosso console aberto aqui para a gente debugar, e tá pronto o nosso app aqui, tá? O que eu vou fazer aqui em adicional, eu vou minimizar a pasta public que a gente não vai usar aqui. Vamos criar o nosso app.jsx, né? Que é o nosso componente padrão. E a estruturazinha que a gente sempre cria do componente é import React from React, tá? Então essa é a importação padrão do React que a gente precisa para usar os elementos do React, e depois a gente tem a criação do componente aqui. Então nesse caso, como a gente vai usar estado global, eu não vou ter nenhum componente stateful, né? Todos stateless. Então const app é igual, aqui eu vou criar uma arrow function, né? Para não ter aquele problema com this. E vou export default, tá? App. Eu estou pulando algumas coisas de JavaScript aqui, tipo arrow functions e coisas do tipo. Se vocês tiverem dúvida depois, comentem aí, né? Se vocês querem que eu explique um pouco mais sobre components, containers, stateless, stateful, comenta aí no vídeo também, que eu crio um vídeo com mais detalhes sobre isso no React, tá bom? Toda a função aqui ela tem que ter um return. Normalmente eu já abro e fecho parênteses aqui, já coloco um ponto e vírgula no final. Eu sei que a gente pode, se é um elemento só, a gente pode retornar assim, né? Mas eu particularmente já gosto de me prevenir e colocar ele como um todo aqui, né? Colocar esse abre e fecha parênteses, caso a gente tenha mais linhas no elemento aqui. Então vou colocar nosso div aqui, meu app, e vamos lá para o nosso index chamar, ao invés do div aqui meu app, a gente vai chamar o nosso app, tá? Ele já vai importar por padrão aqui. Não importou, né, no caso. Import app from ./app. Tá ok? Então fechou aqui. Beleza? Tá o nosso app rodando. Normalmente o que a gente faz? A gente precisa de um estado aqui, né? Então no nosso caso eu quero criar um to-do list aqui, quero criar uma lista de to-dos aqui, e eu vou utilizar aqui alguns estados. Então é normal que a gente use um const, né, to-dos, set to-dos aqui, por exemplo, né? Então é a lista do que a gente quer fazer, e o método que vai alterar essa lista, né, é igual use state,
Então ele já importou aqui para mim, ó, depois do React, o useState para a gente usar o estado dentro desse componente aqui, né? Então isso é normal da gente fazer nas aplicações React. Então eu tenho a minha lista de to-dos e vou ter a função, né, que vai atribuir essa lista, que vai manipular essa lista, tá? Aqui dentro eu já vou inicializar meu estado, então ele vai ser um array, ó, e aqui o ID vai ser 1, o title vai ser ir ao supermercado, por exemplo, e o done vai ser false, só para a gente ter um exemplo para rodar aqui, tá? Aqui, em vez do meu app, eu vou ter o nosso to-dos, né, que vai estar aqui na lista, então essa lista está sendo inicializada aqui dentro do useState, .map, e aqui dentro eu vou ter um i, né, qualquer elemento, e isso daqui vai me retornar também uma div, e dentro dessa div eu vou ter o todo.title, tá? O i.title, né? Perdão. i.title, por exemplo, tá? Que é o título do meu to-do. Vou fechar minha div aqui, tá bom? Todo elemento dentro de um map, né? De um array aqui, de uma listagem, ele tem que ter um objeto key. Tem que ter um objeto, não, tem que ter a propriedade key. E essa propriedade vai ser o nosso i.id, que é o único item que não se repete aqui, né? Se a gente for para a tela, ele já vai ter aqui a listagem nossa, ó. Ir ao supermercado, se eu colocar 2 e 3 aqui, ó. Ir para a academia, passear com o cachorro, né? A gente já tem uma lista enumerada aqui no nosso app, tá bom? A gente voltar aqui mais abaixo, eu vou dar um BR, vou dar um HR e vou dar um outro BR aqui para pular a linha, né? Ele vai colocar uma linha horizontal aqui. Eu posso ter o meu form. Então vou ter um formulário aqui, vou tirar o action dele por enquanto. Dentro dele eu vou ter um input do tipo text, tá? Com name to-do e o ID title aqui, né? Que vai ser o título do to-do. Vou colocar só um placeholder aqui nele como nova tarefa. Tá bom? Beleza? E aqui embaixo dele a gente vai ter um button, né? Um texto adicionar, tá bom? Então isso vai refletir aqui na tela. Tá bem feio, não tô usando CSS nem nada, porque é só para explicar os conceitos. Então, ó, testando, né? A gente já vê até um problema aqui que ele tá postando, né, essa aplicação. Então todo button dentro do form, ele dá um submit no form, que é uma ação do post, né? Então, o que a gente precisa fazer agora, né? Pegar esse item aqui e gerar um novo to-do, tá? Então a gente pode fazer isso de N formas, tá? A forma que eu tenho aqui, né, a primeira que eu vou fazer aqui, vou criar uma constante chamada de handle form submit, tá? Que é para manipular a submissão do form. Eu vou receber um elemento aqui, né, que é o form em si, tá bom? E eu vou fazer um i.preventDefault, tá? Para que ele não dê submit no form, tá bom? Então no nosso form aqui, ó, no onSubmit, eu vou ligar esse onSubmit com a nossa função lá, ó, que é a handle formSubmit, tá bom? Então acho que a partir daí, ó, ele já não vai mais dar post na nossa página, tá? Porque toda vez ele passa por esse handle form e o preventDefault previne, né, a execução padrão aqui do formulário, que no caso é submeter o form, fazer um post, tá bom? Agora a gente precisa aqui obter esse title aqui, né, toda vez que mudar, tá? Para isso eu vou precisar de um outro estado aqui. Então eu vou pegar um const to-do, set to-do, tá? Existem N formas de fazer isso, beleza? Não tô me prendendo a isso aqui, tá? Podia pegar o target direto, coisa do tipo, mas vou fazer aqui usando state. Não vou precisar mutar esse estado, não vou precisar fazer nada nele, tá? Não vou precisar inicializar esse estado aqui, então não vou fazer nada dentro do useState aqui. E aqui abaixo eu vou ter um const handle input change, tá? Que vai ser quando houver alguma mudança no nosso input, tá bom? Por enquanto eu vou dar só um console.log aqui pra gente ver a mudança aqui, tá bom? Aqui abaixo, vou só quebrar de linha aqui pra ficar fácil pra gente ver esse código, tá? No onChange desse input aqui, eu vou ter a chamada para a função handle input change, tá bom? Então
fazendo isso aqui, o handle input change, ele vai mandar sempre o elemento pra gente, né? Sempre o elemento input aqui. Então, ó, quando a gente digitar aqui, começar a digitar, tá bom? Ele vai logando aqui. Se a gente vier no e.target.value, a gente vai ter o valor do input. Então, ó, testando aqui, ele tá um pouco devagar minha máquina aqui, porque tá gravando, tá fazendo um monte de coisa, né? Então, ó, ele tá logando todo o input aqui. Então, a gente já tem o que a gente precisa aqui, né? Então, o e.target.value é o que a gente precisa. O que eu vou fazer aqui, então? Vou chamar o setToDo, que é a função que muta o to-do, né? E aqui dentro, ele é um objeto só, não é um array, tá? Eu vou primeiro desconstruir o to-do aqui, e depois eu vou passar o ID dele, desse novo to-do que a gente vai gerar, né? Ele vai ser o todos.len, né? Mais um. Então, estou colocando só um ID único aqui, então ele vai pegar a lista de to-dos e a contagem da lista de to-dos acrescentar um. O title vai ser o nosso e.target.value, tá? E o done vai ser sempre false, tá bom? Então essa vai ser que a gente sempre vai ter no to-do aqui, tá? Vou até dar um console.log to-do aqui pra gente ver, e vou tirar esse console log do target aqui em cima, tá bom? Então deixa ele recarregar o nosso app aqui, tá? Teste, vai dar um tempinho que ele vai aparecer aqui do lado, ó. Então teste, ele está carregando o nosso to-do aqui, tudo que a gente precisa, tá? No adicionar agora, abaixo do i.preventDefault, eu vou fazer a mesma coisa, só que com set to-dos, né? Então, ó, set to-dos, só que isso aqui não é um objeto só, ele é um array, tá? Então, eu vou desconstruir meu array aqui, ó, to-dos, vírgula, e vou adicionar o novo to-do, né? Que está lá no nosso estado já, né? Nossa variável to-do, tá bom? Então, fazendo nesse formato aqui, ele já vai ter tudo que a gente precisa na tela. Então, deixar recarregar aqui, colocar aqui uma nova tarefa, vou adicionar mais uma, e ele já vai adicionando aqui, tá? Beleza? Só qual que é o problema de tudo isso, né? Ficou tudo dentro do app, isso aqui tá terrível, tá ruim de gerenciar, né? Então vamos quebrar isso aqui em componentes, né? E aí a hora que a gente quebrar em componente, a gente vai precisar dessa lista, né, de to-dos, né, desse estado que a gente está setando desse componente em outros componentes. Embora a gente possa passar esse estado para outros componentes, não é legal ficar passando estado de componente, porque se você tiver uma árvore mediana de componentes aí no seu app, coisa que tenho certeza que você vai ter, você já vai ter que ficar passando estado para componente, para filho do componente, para o neto do componente, né? Então isso vai virar uma bagunça rapidinho, tá? Então a gente vai ver como ajeitar isso aqui. Eu vou criar um novo arquivo aqui chamado de to-do list.jsx, tá? Nesse to-do list aqui eu vou ter o import react from react, tá? Vou ter aqui o const to-do list, vai ser igual a uma arrow function aqui também, tá? E vamos ter o export the full to-do list, tá? Se vocês tiverem dúvida sobre import e export também, eu posso fazer um vídeo, tá? Depois deixa aí no link. Vamos ter um return, deixa aí na descrição, nos comentários, tá? Não no link. Div, eu vou chamar esse aqui de to-do list, tá bom? Eu vou criar um componente também aqui, que é o to-do list item.jsx, tá? Como ele vai ter uma estrutura muito parecida com o meu to-do list, eu vou só trocar aqui para item, tá bom? E a gente vai ter um novo componente aqui chamado de add todo.jsx, que vai ter uma estrutura parecida também, né? Beleza? Só que ele adiciona o todo, tá bom? Joia? Bom, agora o que a gente precisa fazer? Não vou nem perder tempo escrevendo esses componentes aqui, porque todo o código do componente ele já está aqui dentro do AppX, né? Do AppJSX. Então vamos partir já para o nosso context aqui, né? Para a criação do nosso contexto. Então, vou criar aqui um novo arquivo, ó, chamado de contexts/todo context.jsx, tá bom? Beleza? Então esse aqui vai ser o nosso... faltou um T aqui, deixa eu dar um rename.
Tá? Então esse vai ser o contexto da nossa aplicação. A partir de agora, todo estado fica nesse contexto, né? No contexto, no to-do context da nossa aplicação. A gente pode ter mais de um contexto para a nossa aplicação também, mas o estado ele vai ser mantido todo aqui. Então a gente começa importando React from React, como de praxe, né? Beleza? E em seguida a gente tem o export const to-do context igual use context, tá? Então esse item aqui é novo, a gente não tinha usado ele antes ainda, tá? Então esse use context ele também é um hook, tá? Então assim como o use state ele está aqui. Inclusive a gente vai precisar do use state aqui dentro porque o nosso estado vai vir aqui dentro. Então tudo que a gente precisa para ter um contexto é esse aqui, né? Importar o React, o use context e ter esse contexto aqui. Esse contexto está sendo exportado e já pode ser utilizado, né, na nossa aplicação. Porém, assim, a gente não está falando como gerenciar esse contexto, o que acontece dentro dele, nem nada, tá? Para isso, eu vou definir um cara chamado de provider, né, que é o to-do provider, que ele vai ser também um arrow function, tá? E depois a gente vai ter o export default to-do provider aqui embaixo. Também. O provider ele vai fazer o uso desse contexto nosso e a nossa aplicação ela vai ficar toda contida dentro do provider. Então a gente pode receber nos próprios aqui do nosso provider, né, a nossa aplicação. Para facilitar, a gente já desconstrói ela aqui e chama o children direto aqui, tá? E aqui a gente já tem o objeto children, a gente vai usar ele já já. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou vir pro app aqui e vou tirar esse estado daqui, ó. Tá vendo? Ele não vai mais existir aqui dentro do app, na verdade não vai ficar quase nada dentro do app, e eu vou mover ele para cá. Então estou usando o use state, tá bom? Tem o to-dos e o set to-dos aqui dentro, não faz mais sentido a gente ter o estado dentro de um componente só, ele tá de uma forma global agora. Em seguida aqui eu vou ter uma função chamada de save to-do, que ela vai ser também um arrow function, e a gente vai receber um to-do e vai colocar esse to-do, né, nessa lista de to-dos aqui. Então eu vou ter aqui o const new to-do vai ser igual. O ID vai ser todos.len mais 1, né, como a gente já tinha feito. O title vai ser o to-do que veio ponto .title, né, na verdade só vai vir o title ali, podia até ser apenas title, né, e o done vai ser sempre false para esse cara aqui, tá bom? O que a gente vai fazer aqui agora é chamar o set to-dos, né, e aqui dentro dele a gente vai passar o .to-dos, né, para desconstruir ele e passar o nosso new to-do, tá? Esse método é o mesmo método que a gente escreveu lá no nosso app.jsx, ó, tá? Mesmo método que tem aqui para fazer o set to-do, tá bom? A gente vai até remover ele daqui para não ter confusão, tá? Até remover esses outros caras aqui que no nosso app não vai ficar nada disso aqui, já vou mostrar como fica, tá bom? Beleza? A gente precisa retornar aqui. Então no return desse cara aqui, a gente tem segue o mesmo padrão como se fosse um componente, só que aqui a gente vai ter o to-do context.provider, tá? Então olha que legal, toda vez que a gente cria um componente, né, e a gente quer passar algo para ser renderizado dentro, né, desse componente, então você está criando um button lá, então você sempre tem aquele return, né, button. E o que a gente faz? Normalmente a gente tem um children, né, dentro desse botão aqui, para que você possa depois chamar, né, o seu elemento e passar alguma coisa entre as tags dele, né. Então o to-do context é a mesma coisa, então a gente recebeu o children aqui, e a gente sabe que esse children vai ser o nosso app já, né, já a gente vai configurar isso, então a gente vai utilizar o children aqui dentro, tá, então tudo que vier nesse componente como children vai ser renderizado aqui dentro. E por fim, no value aqui dele, a gente expõe tudo que a gente quer deixar disponível para o nosso app. Então eu vou desconstruir tudo aqui e vou deixar os to-dos e o save to-do, né, que são a lista de to-dos nossa e o método save to-do, né, que a gente criou aqui, tá? Se você criasse um outro método aqui, excluir to-do, você tinha que lembrar de passar aqui no value do provider, senão ele não fica disponível, né, para uso futuro no nosso app aqui, tá? Agora, o que a gente vai fazer? No nosso app aqui, a gente vai deletar tudo isso aqui, em vez de retornar um div, eu vou retornar um to-do provider, tá? Já vou importar ele lá, e aqui dentro a gente vai ter o nosso to-do list, e
aqui vamos ter o nosso add to do, né, que são os dois componentes que a gente tem. Então tudo isso fica dentro do nosso to do provider. Então vamos importar aqui, ó, import to do provider from ponto barra contexts barra to do context, tá? Import to do list from ponto barra components barra to do list, e o nosso add to do, que vai ser importado aqui do nosso add to do, tá bom? Bora agora terminar de construir os nossos componentes, tá? Então vamos pegar o to do list item aqui, e aqui a gente vai receber o nosso to do, tá? Então na verdade a gente recebe o props, já estou desconstruindo ele aqui pro to do. E aqui vou colocar o todo.id traço todo.title traço todo.done true dois pontos false, né, para ele fazendo um if aqui, né? Se tiver concluído ele vai aparecer true, senão ele vai aparecer false, tá bom? Esse componente é o que menos importa pra gente aqui. No nosso to do list agora, a gente vai, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar uma referência do context, tá? Que ele vai estar no use context to do context, tá? Então se ele não importar aqui, você importa manualmente aqui, ó, import to do context from barra contexts barra to do context, tá bom? Não esquece de importar o hook aqui e use context aqui em cima, tá bem? Agora o nosso to do já está dentro de context, tá? Então eu vou criar aqui, ó, um const data é igual context.todos.map, tá? E aí a gente vai ter aqui o to do, e aqui dentro a gente vai ter um arrow function, tá bom? E dentro desse arrow function aqui, a gente vai retornar um to do list item, tá? O key dele vai ser o to do.id, e o to do vai ser igual ao nosso to do aqui, tá bom? Vou importar também aqui, ó, to do list item from to do list item, tá bem? Aqui dentro, agora ao invés de chamar o to do list, eu vou chamar o nosso data aqui, que vai estar com a nossa função, tá? Com a função que renderiza aqui os to dos, beleza? Bom, deu um erro aqui, deixa eu só vir aqui no to do context, né? Aqui não é use context, é create context, né? Falei create e chamei o use, né? Então create context, tá bem? Beleza. Deixa eu ver. A importação aqui também, ó, é to do context, né? Do módulo em si, não do nome, tá bom? Então tá aqui os nossos to-dos, né? Estão sendo renderizados aqui. Deixa eu apagar essa hash aqui. Estão sendo renderizados, então a gente precisa só fazer a adição dos to-dos agora, né? Beleza? Então vamos lá pro add to-do. Então vou fechar o to-do list aqui, já tá ok, né? E aqui a gente vai começar importando, né, o to-do context from barra contexts barra to-do context, tá? Então fazendo a importação dele aqui, e aqui em cima a gente vai novamente precisar do context. Então tanto faz você ter o context aqui e depois chamar context.saveToDos, tá? Ou você já definir uma variável chamada de saveToDos, né? Desconstruindo, né, o nosso context, né? Então use context to-do context, tá bom? Então tanto faz, aqui ele já vai criar uma variável chamada saveToDos, que é o nome da variável que a gente definiu aqui, né? Então a gente teve um const saveToDo, né? Então não é todos. Deixa eu colocar ele aqui. E faltou colocar aqui também, né, o nosso use context, para a gente importar
o context aqui, tá bem? O resto ele fica igual, então a gente vai ter o const todo, set todo, que a gente tem aqui, é igual ao use state, então a gente vai continuar usando o state aqui localmente para esse cara aqui. Novamente, isso varia de implementação, né? Você pode fazer essa implementação num formato diferente do meu aqui, tá bem? E aqui a gente vai ter o const handle form submit, onde a gente vai receber um elemento, né, que no caso é o form, e .prevent default, tá bom? Beleza? E aqui, depois disso, a gente vai ter a chamada para o nosso save to do, tá? Desse to do que a gente tem aqui no estado, tá bom? A gente vai ter um outro método aqui que é o const handle form input change, só input change, né? Handle input change, para ficar mais fácil, onde a gente vai receber o elemento também, que tem o e.target.val. E aqui a gente vai criar o nosso novo to-do, tá? Então vamos dar um set to-do, né? Para alterar esse estado aqui. Então esse é um objeto só, não é um array. Então to-do, vírgula, id. No caso aqui, eu vou passar só o title, porque a gente só está usando o title lá, então nem tem como ter um ID novo aqui, até que usar o match.random, não quero. E.target.value. Tá bem? Então esse é o nosso valor aqui, tá? Nosso HTML aqui, ele vai continuar normal, tá? Então eu vou ter um form aqui, vou ter um /form aqui embaixo. No onSubmit desse form, eu vou chamar o handle form submit, e aqui dentro eu vou ter um input do tipo text com name title, o ID tem que ser title, né? Não, na verdade não tem que ser title. Placeholder a gente vai colocar como nova tarefa, e o onChange a gente vai chamar lá a função handle input change, tá, que a gente tinha colocado. Depois a gente vai ter um button aqui, e a gente vai ter o texto adicionar nesse button, tá, que vai fazer a submissão do form, tá bom? Faltou aqui só no app.jsx a gente colocar aqui um hr, na verdade um br e um br aqui novamente, para ele dar uma divisão. Testando, vamos tentar adicionar aqui mais uma tarefa, tá? Tem um use state lá que foi que a gente colocou no app, ficou aqui, ó, um use state, pode tirar ele, tá? E já está funcionando o nosso app aqui, ó, nova tarefa, tá? Ele está adicionando. Então a gente criou um to-do list e recriou depois esse to-do list usando o React Context, né? Usando o Use Context, Create Context, que é uma gestão global de estado que a gente tem aqui no React nativo para nossas aplicações, né? Sem precisar usar lib externa, sem precisar nada. Tem um artigo que eu escrevi sobre os motivos pelos quais eu gosto ou não de usar o React Context, né? Não tem só React Context, tem Redux, tem N outros itens, né? Outros pacotes, né, pra gente gerenciar estados, tá bom? Cada um tem seus prós e contras, não tem uma bala de prata. Dá uma lida no artigo que talvez elucide melhor sua parte de estados globais em qualquer aplicação, né? Seja React, Angular, qualquer coisa do tipo, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.